Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O mês de novembro é considerado na igreja o mês das almas do purgatório. Ao longo de todo esse mês nós somos convidados a, com uma maior frequência do que a habitual, oferecermos pelos nossos irmãos falecidos sufrágios. O que são sufrágios? São orações, intenções de missa, penitências, mortificações, boas obras, o uso da água benta, a visita a cemitérios, pedindo ao Senhor que conceda aos fiéis defuntos que se encontram no purgatório uma brevidade maior da sua purificação para que possam ver a Deus face a face. Inclusive, nesta semana de finados, a partir do dia de hoje, comemoração de todos os fiéis defuntos e até daqui a 7 dias, a Igreja concede também indulgência plenária, de acordo com as normais disposições para a obtenção da indulgência plenária, àqueles que visitarem o cemitério para rezarem pelos fiéis defuntos. E de um modo especial, nestes dias, nós somos chamados a meditar sobre aquele mistério da fé que nós professamos todos os domingos na Santa Missa, que é a comunhão dos santos. Ontem a igreja celebrava a solenidade de todos os santos, isso é, aquela porção da igreja que nós chamamos a igreja triunfante, os nossos irmãos que já contemplam a Deus face a face, que já estão no céu, que já passaram pelas purificações dessa vida, dessa grande tribulação e também pelas purificações do purgatório. Hoje, nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos e rezamos por toda a igreja que nós chamamos, aquela porção da igreja padecente, aqueles que se encontram no purgatório, espiando, através daquele fogo amoroso do olhar de Cristo, as penas temporais devidas pelos pecados mortais já confessados, e nós, ao mesmo tempo, fazemos um ato de fé e de esperança e pensamos especialmente nos novíssimos, que são, nós sabemos bem, o juízo, o inferno, o purgatório e o paraíso, e assim queremos nos preparar para fazer desta vida um tempo de verdadeira penitência, um tempo de amor a Deus, um tempo de generosidade, de purificação, de obras de misericórdia, para que, assim como os nossos irmãos, todos os santos, sejamos considerados dignos das promessas de Cristo, de contemplar a Deus face a face. Um aspecto da celebração de hoje, que deve ser recordado necessariamente, que não pode ficar de modo algum ofuscado, é que hoje, como eu dizia, nós rezamos em sufrágio das almas. O que eu quero dizer com isso? A celebração de todos os fiéis defuntos não é apenas uma recordação das pessoas mortas, queridas. A celebração dos fiéis defuntos não é apenas uma lembrança de que nós temos esperança e fé na ressurreição final, que Cristo vai nos ressuscitar, porque Cristo venceu a morte. Sem dúvida, tudo isso pertence à celebração de hoje. Mas hoje nós rezamos por aqueles que não podem mais rezar por si e converterem-se. Hoje nós expiamos por aqueles que já entraram na eternidade e não podem mais expiar os seus pecados. Hoje, como aqueles 4 homens que levaram um paralítico passando pelo telhado à presença de Jesus Cristo, aquele homem que já não podia mais fazer nada por si mesmo, nós, com amor, com caridade e com esperança, colocamos na presença de Deus os nossos irmãos falecidos, os nossos parentes, pais, antepassados, amigos, benfeitores, as pessoas que nos fizeram o bem, para que Cristo tenha misericórdia e que Cristo lhes conceda a visão beatífica. E seria uma visão muito superficial, seja da oração de hoje pelos defuntos, seja de uma oração de Ezequias, de uma missa de 7º dia, de uma missa de corpo presente, simplesmente, simplisticamente dizer, esse nosso irmão está no céu. A igreja acredita, e nós temos obrigação de acreditar, que aqueles que a igreja canoniza estão no céu. Todos os outros, nós não sabemos. Se nós rezamos pelos fiéis defuntos, é porque nós temos a esperança de que eles não se condenaram. Nós não sabemos também se eles se condenaram, mas nós rezamos com esperança em Deus de que eles foram salvos. Mas rezamos pedindo a Cristo que os purifique, que abrevie a grande tribulação do purgatório, que lhes conceda logo contemplar a visão beatífica. E veja, pensando agora um pouco em nós mesmos, quem de nós aqui se sente, nesse exato momento, pronto para contemplar a face de Deus?
Quem de nós aqui é capaz de dizer, não, eu tenho o coração completamente purificado de todo ressentimento, de toda arrogância, de toda intemperança, de todo apego desordenado às coisas materiais, de toda inimizade, de toda inveja. Eu tenho um coração totalmente generoso, eu não tenho mais vícios nenhuns que me prendam, que me atormentem. Eu, imagina, não tenho mais pecados veniais, jamais cometo alguma falta deliberada. Eu não tenho nada disso, eu estou pronto para ver Jesus agora, face a face. Eu, com certeza, não posso dizer isso de mim, e eu acredito que muitos de vocês, embora sejam melhores do que eu, sem dúvida, não podem dizer o mesmo de vocês. E como a regra de ouro do Sermão da Montanha é fazer para os outros o que eu gostaria que fizessem para mim, hoje eu quero rezar pelos defuntos, porque eu quero que quando eu morrer, rezem por mim. Deus me livre, eu peço a Jesus, acho que no meu caso não vai acontecer, no caso de vocês é possível que aconteça. Deus me livre de eu morrer e dizerem, ah não, ele já está no céu, com certeza, fica tranquilo, deixa ele lá, ele está no céu, está intercedendo por mim lá no céu, com certeza, é um santo. Contam do Kuradarski, ele era um santo de verdade, ele fala que o padre que o mandou para o seminário, que era um homem muito santo, inclusive, quando estava no leito de morte, levantou um pouco o travesseiro, arrancou do leito de morte, assim, debaixo do travesseiro, uns cilícios, aqueles instrumentos de penitência que ele amarrava na cintura, na perna, em todas as partes do corpo, todo enferrujado, cheio de pregos. Arrancou ali uma disciplina com a qual ele se flagelava para dominar o corpo, cheia de ferros ali, velhos, e disse, guarde isso, porque eu tenho medo que alguém, vendo esses instrumentos de penitência, tenha uma ideia boa de mim e reze menos por mim por causa disso. Esconde isso. E naquele momento o Kuradarski pegou aqueles instrumentos de penitência e passou ele mesmo a usar aqueles instrumentos de penitência e rezou pelo seu pelo seu santo pai espiritual, que certamente deve ter ido para o céu. Mas nós precisamos rezar pelos defuntos e nós rezamos pelos defuntos porque nós queremos, repito, que quando nós deixarmos este mundo, rezem também por nós. Mas um outro aspecto da comemoração de hoje é que hoje nós, além da comunhão dos santos, consideramos de um modo especial um dos mistérios da fé, um mistério central da nossa fé, que é aquele que nós chamamos a ressurreição da carne. São Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, vã é a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, olha, então nós somos merecedores de pena, porque se foi para essa vida só que você colocou a sua esperança em Cristo, você é um coitado. Nós acreditamos que Cristo não veio só ensinar uma boa norma de vida, Cristo não veio só fazer o bem, curar-nos, Cristo não veio só garantir que Ele vai interceder por nós e que Ele vai nos ajudar nessa vida a ter saúde, a prosperar, a vencer as nossas dificuldades. Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Cristo morreu na cruz para que, no dizer de São Paulo, aquilo que é mortal revista-se de imortalidade. Aquilo que é corruptível, o nosso pobre corpo, às vezes escravizado pelo pecado, revista-se de incorruptibilidade. Para que a morte seja vencida, inclusive a morte física. E um aspecto talvez esquecido da fé cristã, é que a morte, ao menos a morte tal como nós a experimentamos e experimentaremos neste mundo, segundo a revelação, é consequência do pecado original. Existe ali uma discussão entre os teólogos, essas elucubrações de se não houvesse pecado, se haveria morte, isso é uma coisa aberta na teologia, mas uma coisa clara e unânime é, se não houvesse pecado original, caso houvesse a morte, ela seria diversa do que é a morte hoje. Como é a morte hoje? Como será para nós? Como foi para os nossos antepassados? Para todos, desde Adão, exceto a Virgem Santíssima e Jesus Cristo. A morte comporta a dor da separação entre o corpo e a alma. A morte comporta essa situação que não é querida por Deus desde o início e que os santos ainda têm que passar da separação provisória entre o corpo e a alma na presença de Deus e o corpo apodrecendo aqui. E a morte comporta a corrupção da morte,
a corrupção da carne, da qual a Virgem Maria foi preservada, sendo assunta ao céu, porque ela foi imune do pecado original, que é uma espécie de maldição, de lei imposta sobre todos os mortais. No livro do Gênesis, depois da queda dos nossos primeiros pais, Deus sentenciou essa regra que valerá para todos nós. Lembra-te que és pó, e ao pó haverás de retornar. E a imagem, desculpem fazer alusão a isso, mas a imagem de um cadáver decomposto, não sei quem já teve a experiência de ver e de sentir o odor de um cadáver decomposto já há algum tempo, é um retrato do que é a gravidade do pecado e do que são as consequências do pecado no mundo, e pode nos servir com muita utilidade como também um sinal de como Deus é bom, misericordioso e de como Deus vai, repito as palavras do apóstolo, transformar aquilo que é mortal em imortal, revestir aquilo que é corruptível em algo incorruptível. É o que Jesus fez, por exemplo, com Lázaro. Quando Jesus chegou ao sepulcro, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido e ele já fedia, segundo o Evangelho. As irmãs disseram, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, nosso irmão não teria morrido. Nós sabemos que o Senhor vai ressuscitar os mortos no último dia, mas se o Senhor tivesse estado aqui, ele ainda não teria morrido. E Jesus, justamente para mostrar que ele tem poder para vencer esse último inimigo, que é a morte, essa última deformação da humanidade, que é a corrupção do corpo, mostrou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, no meio das suas faixas, saiu do sepulcro. É isso que vai acontecer no último dia, quando ao som da trombeta, os mortos todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna, para a glória eterna, receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo luminoso, sutil, impassível, imortal, um corpo que não vai mais sofrer fome, frio, sede, calor, um corpo que vai ser premiado pelas suas boas obras, inclusive nos seus sentidos. E outros ressuscitarão para a vergonha, para o opróbrio eterno. O livro da sabedoria tem uma expressão que diz que com aquilo que se peca, se é castigado. Isso vale já nessa vida. Então, se você peca com a gula, depois você sofre as consequências da gula no corpo. Com problemas de saúde, com a dificuldade de ter que se privar de certas coisas. Se você peca com a sensualidade, você vai sentir as consequências da sua sensualidade no corpo. As tentações que vão demorar para se extinguirem, uma dificuldade de se concentrar, de fazer o que tem que fazer, uma fraqueza maior da vontade. E também na eternidade, nós seremos premiados ou punidos no principal, que é a visão de Deus, e a privação da visão de Deus é aquilo que se chama a pena de dano, que é a maior pena do inferno, mas também com os nossos sentidos, o nosso corpo, que será glorificado. E por isso, me desculpem eu me estender, mas esse é um assunto que precisa ser tratado e novamente exposto aos fiéis. É preciso ter uma nova evangelização sobre os novíssimos, inclusive sobre a ressurreição da carne. E por isso que a tradição, não só a tradição da prática da igreja imemorial, aquilo que foi feito com Cristo. Cristo foi deposto em um sepulcro. A prática judaica antes de Cristo era a deposição em um sepulcro. Primeiro porque, como eu disse, a própria corrupção é um sinal humilde da nossa condição de pecado, de pecadores. Não é à toa que um dos sinais de santidade desde a antiguidade é ver que um sujeito não se decompõe. Opa, aqui tem uma coisa diferente, tem uma santidade diferente. Podemos dizer que a corrupção do corpo é o último ato de obediência a Deus do nosso ser neste mundo. É a última humilhação do nosso orgulho. É a última declaração, nós somos nada, Deus é tudo, louvado seja Deus, bendito seja Deus. E se nós recordarmos na Escritura, um livro belíssimo, infelizmente pouco conhecido, o livro de Tobias, conta como esse piedoso judeu que tinha apenas um filho, por cuja integridade temia, pôde, contra toda a previsão humana, ter o seu filho de volta, e não só, ver o seu filho casado com uma boa mulher, Sara, que havia sido libertada por Deus, e depois ver os filhos dos seus filhos, graças a 2 obras de misericórdia que fazia o velho Tobias. As esmolas para os pobres e o sepultamento dos mortos. Porque Tobias, vendo os judeus que tombavam mortos e ficavam ali abandonados como cães, como animais,
não podia suportar aquilo e arriscava a sua vida para sepultar aqueles homens. Algo que até mesmo os pagãos sem fé já intuíam na lei natural, inscrita nos seus corações, que era algo necessário. Basta pensar na peça, por exemplo, Antígona, que gira em torno dessa questão. Quer dizer, Antígona diz, não é admissível, eu não posso obedecer a uma lei humana que me diga que eu não posso sepultar os meus mortos, porque isso contraria a vontade de todos os deuses na mentalidade pagã. E o fato é que, durante muito tempo, a igreja proibiu a incineração ou a cremação dos mortos, primeiro porque essa foi uma prática pagã em alguns lugares, Egito, etc., que foi retomada, restaurada por alguns que faziam isso para negar a realidade da ressurreição da carne, como se a eternidade fosse algo meramente espiritual, como se o corpo não tivesse sido redimido por Jesus Cristo, como se nós vivêssemos numa espécie de platonismo, de iluminação platônica que vai deixar para trás esse mundo que seria mal porque é físico, e não é essa a visão cristã. Recentemente a igreja permitiu que se cremem os corpos com a condição de que isso seja feito sem se negar a realidade da ressurreição da carne e que as cinzas sejam depois preservadas em um lugar digno. No entanto, isso foi feito o quê? Porque algumas pessoas em lugares do mundo têm dificuldade já de enterrar, porque pela cultura local não se permite que se enterrem os mortos. Infelizmente, hoje, muitas pessoas cremam os seus mortos por falta de recursos, porque teoricamente seria mais barato, mas se recomenda o quê? Que se sepultem os mortos, conforme o costume cristão, porque o túmulo não é só uma recordação de que ali os ossos das pessoas queridas que amamos aguardam a ressurreição. O túmulo é uma recordação dessas pessoas. O túmulo é um chamado para nós rezarmos por aqueles a quem amamos e que têm direito à nossa oração. O túmulo de alguém querido, além de evocar a lembrança daquela pessoa que, quem sabe, está distante já, porque já fazem 10, 20, 30 anos que morreu, e quando nós temos essa experiência de visitar o túmulo, parece que nós entramos em contato quase, é como se estivéssemos de novo diante daquela pessoa, mas para fazer também nos lembrarmos, lembra-te que és pó e ao pó retornarás. A terra onde foram enterrados os nossos pais, os nossos antepassados, de alguma maneira une a nossa existência àquele lugar e impede que nós sejamos, como o demônio quer, pessoas aí, sem identidade, sem lugar, sem pátria, sem origem, perdidas, movidas só pelo interesse de onde é que eu vou ganhar mais dinheiro, onde que é mais conveniente para mim agora. Como na Escritura, tem tantos exemplos, a sepultura dos pais, que vira sempre um santuário, entre aspas, um lugar de recordação da minha origem, de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu retornarei. E por isso, nesse dia e nessa semana, se possível, vamos visitar os nossos mortos, mas com essa confiança em Deus, com uma absoluta esperança nas palavras de Jesus Cristo, que não entregou o seu sangue por nós em vão, que por cada um de nós pensou e intercedeu na cruz quando dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, e que pronunciou essas palavras, que são para nós uma bênção, um conforto, a rocha da nossa esperança. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, a quem diária e continuamente nós recorremos dizendo, rogai por nós agora e na hora da nossa morte, para que por sua intercessão, os fiéis defuntos pelos quais oferecemos agora esse sufrágio, possam contemplar nosso Senhor face a face, possam receber finalmente as promessas de Cristo, possam se inebriar naquele bem sem fim, sem mistura de mal algum, que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, e que nenhum coração neste mundo jamais pressentiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.